Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos analisar o estado atual do mercado, que parece estar bem no momento da gravação. Mas eu quero focar em uma empresa específica, uma empresa que, claro, está no comando de tudo o que está acontecendo no mercado. Querendo ou não, especialmente quando falamos de empresas de tecnologia de semicondutores de IA, e essa, claro, é a Nvidia. Agora, a Nvidia é uma empresa que é a mais valiosa do planeta, mas as ações não fizeram nada nos últimos 6 meses. Então, no vídeo de hoje, vamos dar uma olhada na precificação da empresa em comparação com a AMD. Claro, DCF, cenário base, otimista e pessimista, para entender melhor o que está precificado e o que não está no momento. E claro, todos os DCFs estão disponíveis para você gratuitamente. Há um link do Google Drive na descrição e no comentário fixado. E agora, se olharmos para o mercado, é basicamente isso. Gostamos de ver isso. Agora você pode ver, ok, Micron está caindo 4,5%. Na verdade, voltou para 177 dólares por ação. O que está acontecendo lá, certo? Acabamos de ter um trimestre incrível, com uma boa projeção também. Bem, tem mais a ver com o que o Google está lançando, o TurboQuant. É uma maneira de garantir que, bem, você possa rodar a inferência de IA de uma forma muito mais eficiente. De um jeito em que talvez você não precise de tanta memória ou daquela memória HBM, cara, de alta largura de banda, que a Square Enix, a Samsung e a Micron estão vendendo para todas essas grandes empresas de tecnologia. E claro, isso tem um impacto negativo agora na Micron. Talvez eu faça um vídeo específico sobre isso, abordando os impactos na Micron, SK Hynix, Samsung e outros participantes. Quanto às outras ações, temos a ST e Rocket Lab que subiram 10%, Intel subiu 7%, Robinhood subiu 6,5%. Eles estão aumentando o programa de recompra de ações para 1,5 bilhão de dólares, se não me engano. E então todo o resto aqui você pode ver que está bem positivo. Temos alguns nomes em vermelho, como sempre, como dissemos, Micron está em vermelho. Ainda assim, ServiceNow está em vermelho. Hims, Rubrik, Shift4 Salesforce, Oscar Health, United Health, Adobe, Novo Nordisk está na verdade abaixo de dólares por ação. Root está em queda e Nebs caiu 0,2, Google também caiu 0,2 e Zeta está basicamente estável. Agora, vamos falar sobre Nvidia. Como você pode ver, nos últimos 6 meses essa ação não fez nada, subiu apenas 1 dólar e 40 centavos ou 0,8. No acumulado do ano, ela caiu 5,2% e nos últimos 12 meses ainda está com alta de 48,4%. Claro, nos últimos 3 anos ela subiu 575%. Mas vamos dar uma olhada na própria empresa. Estamos olhando para uma empresa que vale 4,3 trilhões de dólares, com um PL dos últimos 12 meses de 36,3 vezes, mas um PL futuro que é muito menor do que isso. Aqui diz 24,2 vezes o preço sobre o lucro, com uma razão. Preço-lucro para crescimento de 0,5. Então, abaixo de 1 é, por definição, subvalorizado, a menos, é claro, que a gente não confie nas expectativas futuras. Mas se olharmos para os múltiplos de preço futuros, por exemplo, se olharmos para este aqui, preço-lucro futuro, então o PE futuro 21,4 vezes para esta empresa. Na minha opinião, não é caro. O preço sobre vendas sempre vai ser alto comparado com todos os outros concorrentes por aí. Preço vendas, futuro de 11,5%. Sim, isso é porque atualmente a margem operacional desse negócio é, claro, muito alta, em torno de 60% ou algo assim. E então, quando você olha para o preço sobre o fluxo de caixa livre aqui, novamente nos últimos 12 meses, 45,2 vezes. Agora, para alguns, isso pode parecer caro. Mas ao analisarmos as margens do negócio, sejam operacionais, de fluxo de caixa livre, lucro bruto, EBITDA ou lucro líquido, você não pode dizer que essa empresa não merece ser negociada nesses múltiplos. Claro, como sabe, não compramos o que já aconteceu. Estamos comprando o que esperamos ou tentando prever o que vai acontecer no futuro. E atualmente, o que o mercado está tentando nos dizer é que, ok, agora, margens insanas, margem operacional de 60%, margem de fluxo de caixa livre de 44,7%, margem de lucro bruto de 71%, etc. Tudo isso está disponível no fiscal.ai. Link na descrição e comentário fixado. Use para ganhar 15% de desconto. E se você for um novo usuário, vai ganhar 2 semanas de fiscal por de graça. Então experimente. Você vai ter acesso a tudo que vê aqui em cada vídeo. Agora, o mercado está tentando dizer que tudo está ótimo com a Nvidia. Tudo parece insano com a Nvidia nos últimos 3 anos, mais ou menos. Mas quem garante que tudo isso vai continuar nos próximos anos, certo?
Apesar de analisarmos o crescimento esperado, as projeções e tudo mais, tudo parece muito bom. Mesmo assim, o mercado ainda não acredita nisso. Ou está dizendo, mesmo que aconteça, preferimos agir com cautela. Pois se olharmos para o crescimento esperado, certo? Estamos olhando aqui para 369,4 bilhões de dólares em receita para o ano fiscal 27. Depois 179,9 bilhões de dólares no ano fiscal 28. E então 561 bilhões de dólares em receita para o ano fiscal 29. Então sim, ainda se espera crescimento. Talvez não esteja crescendo tão rápido quanto antes, o que é normal ao ver o valor em dólares aqui. Isso é totalmente normal. Além disso, quem disse que eles vão manter esse tipo de margem pelos próximos anos? Ok, justo. Por isso vou mostrar o DCF nos cenários otimista, base e pessimista, para você ver a nossa situação. Agora, para entender melhor o que está acontecendo, vamos dar uma olhada rápida no CAPEX e no CAPEX esperado para os próximos anos fiscais. Como você pode ver, para o ano fiscal de 2026, estamos perto de 600 bilhões de dólares, só olhando para a Amazon, Google, Meta e Microsoft. Isso deve seguir crescendo nos anos fiscais de 2027 e 2028, mas é claro que o crescimento do CAPEX está desacelerando como previsto. Agora, mais recentemente, tivemos, é claro, a GTC. Jensen disse, e ele dobrou suas estimativas anteriores, projetando uma demanda de 1 trilhão de dólares em chips de IA até 2027. A demanda está dividida em aproximadamente 60% entre hyperscalers e 40% entre empresas e nuvem soberana. Lembre-se, esse número de CAPEX aqui, perto de 600 bilhões de dólares, se refere apenas a 4 empresas. Você tem centenas de outras empresas ao redor do mundo. Você tem, claro, países que também estão gastando uma quantidade insana de dinheiro. Então, quando olhamos para o que vemos em um terminal Bloomberg, por exemplo, sim, as expectativas estavam bem próximas desse número aqui, o número de 1 trilhão de dólares até 2027. E é por isso que o mercado talvez não tenha ficado tão chocado ou surpreso com esse número. Mas é importante notar que eles também disseram que vai ser pelo menos 1 trilhão de dólares. E ele deixou bem claro que eles provavelmente vão ser bastante conservadores com esse número. Agora, antes de continuar com todo esse anúncio da GTC, comparação com a AMD e o Groq com a Q, vamos dar uma olhada no DCF. Tudo bem. Então, em resumo, é basicamente isso. Você tem o preço atual da ação e depois o preço implícito nos cenários otimista, base e pessimista. Se isso é tudo que você precisa ver, é isso. Cenário otimista aponta potencial de alta de 74,4%. Cenário base, perto de 19%. Cenário pessimista, queda de 36,6%. E o preço ponderado pela probabilidade fica em torno de 225 dólares, o que representa cerca de 25% de potencial de alta. Estou atribuindo 50% de probabilidade ao cenário base, 20% ao pessimista e 30% ao otimista, que pode ser muito maior. Você pode fazer o que quiser com esses números, esse é todo o DCF. Então as premissas são todas essas coisas aqui. Mas vamos olhar para as projeções em si para cada um dos casos aqui. Então, vamos começar pelo cenário otimista, as taxas de crescimento da receita nos primeiros anos. É basicamente baseado no que o mercado espera agora, adicionando um pouco mais de otimismo. E então sim, o crescimento, claro, deve diminuir. Talvez eu esteja sendo agressivo demais no final, mas lembre-se de que lidaremos com trilhões de dólares em receita. Então eu não espero que uma empresa que gere mais de 1 trilhão de dólares em receita cresça 20%. Agora, nesse caso, a margem EBIT, eles podem sustentar o que estão vendo agora e talvez até melhorar um pouco. Então, estamos vendo aqui que está sendo sustentado em torno de 65%. E isso nos leva a uma margem de fluxo de caixa livre para a empresa de cerca de 54%, 54,5%. Então esse é o cenário otimista. E eu acho que para um cenário otimista é bastante razoável. Algumas pessoas provavelmente vão dizer que isso não faz sentido. Há um link para isso na descrição e em um comentário fixado. Você pode acessar e usar gratuitamente, sem e-mail ou Patreon. Cenário base aqui também. Estou me baseando nos primeiros anos nas expectativas dos analistas. E então sim, uma diminuição gradual nas taxas de crescimento. Com a margem EBIT, estou um pouco abaixo do cenário otimista, o que faz sentido, mas ainda um pouco melhor do que estamos vendo agora. Porque eu acho que a empresa, sim, com software, com o investimento, com a inferência, eu realmente acredito que eles podem sustentar esse tipo de margem. Então, estou colocando isso em 62%, isso vai ficar estável e permanecer em torno desse número. Ok, isso nos leva a uma margem de fluxo de caixa livre aqui de 50,3%, que é um pouco maior do que o nível atual.
Mas, novamente, com base nessas premissas, é isso que estamos obtendo. Quanto ao cenário pessimista, onde tudo pode dar errado. Agora, novamente, com um cenário pessimista, só porque é um cenário pessimista não significa que você precise ser, bem, irracional nas suas premissas. Precisa fazer sentido. E para que faça sentido, é claro, ainda estou considerando um crescimento de 70% na receita para o ano fiscal. Mas então esse crescimento cai de forma bastante acentuada. À medida que, bem, a AMD cresce mais, assim como todas as outras grandes empresas de tecnologia por aí, talvez estejam satisfeitas com os chips que estão produzindo, e por isso precisam menos da Nvidia. Sim, esse é o cenário pessimista. Então, é isso que acontece. E aqui, claro, você pode ver que a margem EBIT agora está abaixo de 60%. Estamos terminando aqui em cerca de 57%, o que eu sei que alguns vão dizer que mesmo isso é alto demais. Mas olhe para a posição em que a Nvidia está agora. Para eles começarem a perder uma quantidade insana de poder de precificação, poder competitivo, ou como você quiser chamar, bem, muitas coisas precisam dar errado. E sim, mesmo que esse seja um cenário pessimista, você viu, é claro, o preço do cenário pessimista. Ele é 36,6% menor do que o nível atual. E isso é baseado nesse tipo de suposição. Margens de fluxo de caixa livre aqui, cerca de 46%. Então sim, não é que essa vai ser uma empresa que de repente terá margens extremamente ruins. Não, ela ainda terá margens extremamente boas. Com o preço que você paga hoje, isso não é suficiente. Esse é o ponto principal. O objetivo de fazer esse tipo de exercício é ver, ok, o que já está precificado? O que estou disposto a pagar por isso? Quanta valorização já está refletida no prêmio que aceito pagar por isso? Bem, aqui você pode ver claramente que mesmo com margens muito altas, seja de EBIT ou de fluxo de caixa livre, vale muito menos do que você está pagando por isso agora. Esse é o ponto principal. E então, na aba de sensibilidade, você pode dar uma olhada rápida na taxa de crescimento terminal e no WACC. Você pode ver que agora estamos mais ou menos por aqui. Então, taxa de crescimento terminal de 3%, WACC de 12%. Alguns dirão novamente que está alto ou baixo. Você pode simplesmente olhar para a faixa aqui e vai perceber rapidamente. É 3,5% de taxa de crescimento terminal, 14% de WACC ou 8% de WACC, tanto faz. Você também pode brincar com isso. Bem, não mude os números aqui. Os números que você pode alterar em toda a planilha são os números azuis. Então, agora que você viu os números, as premissas, é justo dizer que a Nvidia não está cara hoje? É justo dizer que a Nvidia está barata hoje? Me diga aí nos comentários, certo? Porque agora, se a gente for dar uma olhada na AMD, por exemplo, a AMD, claro, também teve bastante sucesso nos últimos anos, talvez não tão bom quanto a Nvidia. Mas com a AMD, você, claro, está pagando um PL histórico de 82,4 vezes e um PL futuro de 28,6 vezes, embora talvez esse também seja um pouquinho menor. Podemos olhar os indicadores de preço aqui, assim vemos todo o resto também, e na verdade estamos pagando mais do que isso. Está em 32,8 vezes, isso para os próximos 12 meses. E então, para o ano fiscal de 27 são 20,2 vezes, então dá para ver claramente que com base nas expectativas atuais da ANS, bem, os lucros vão aumentar substancialmente, e é por isso que você vê esse múltiplo de preço caindo tão rapidamente. Mas pergunte a si mesmo, por que o mercado está disposto a pagar ou a dar esse prêmio tão alto para a AMD com base em projeções futuras e não para a Nvidia? Claro, um argumento pode ser que sim, a Nvidia já é uma empresa de 4,3 trilhões de dólares, a AMD, empresa avaliada em 355 bilhões de dólares, eles agora têm essas conexões com a OpenAI e parcerias, contratos com a OpenAI e com a Meta. Talvez seja mais fácil para a AMD começar a registrar um crescimento acelera do que para uma empresa como a Nvidia. É justo. Mas isso não contradiz o argumento de que a Nvidia deveria ser precificada com um múltiplo maior do que o que acabamos de ver. Com base no perfil de margem, na lucratividade, no crescimento atual desse negócio, apesar do tamanho. E eu, como investidor da AMD, é claro que estou bastante feliz por estar recebendo um prêmio maior do mercado neste momento. Claro, isso adiciona uma pressão extra, bem, sobre a AMD para entregar resultados e garantir que essas taxas de crescimento se confirmem, seja em receita, lucro ou margens. Mas eu não consigo deixar de olhar para a Nvidia neste momento. Não estou planejando vender a AMD, mas você olha para a Nvidia e pensa, ok, em 6 meses a ação não fez nada, vimos uma aceleração no crescimento, vimos projeções enormes. Analisamos os cenários pessimista, otimista e base para a empresa. Faz sentido, há potencial de valorização.
eu não vejo como a Nvidia vai perder a liderança nos próximos anos. Ou pelo menos, mesmo que ela perca um pouco, ainda será de longe a número 1 nesse mercado. Comecei a pensar, ok, se você está procurando uma forma mais segura de investir nesse novo mundo da IA, por que não simplesmente escolher a Nvidia a US$ 180 por ação? Isso me leva de volta ao GTC, mais especificamente ao papel que Groq Groq com AQ terá no futuro da Nvidia. Lembre-se, no fim de 2025 anunciaram que a Nvidia estava adquirindo a ROC por US$ 20 bilhões. Na verdade, não é uma aquisição total, e o valor é ainda maior, incluindo um acordo de licenciamento de cerca de US$ 1 bilhão. Agora, você deve ter ouvido isso bastante no último ano, ou algo assim, que a Nvidia é número 1 em treinamento, mas em inferência não chega nem perto. Bem, isso não era realmente verdade, mas agora, com essa aquisição aqui, a Nvidia está garantindo que na era da inferência ela ainda vai continuar sendo a principal. E assim, a Nvidia licenciou a tecnologia Groq 3 LPU, isso representa o primeiro silício que não é GPU em um rack da Nvidia. Ela oferece um desempenho por watt 35 vezes melhor para a inferência em comparação com a iteração anterior. E está previsto para ser lançado no terceiro trimestre de 2026, usando o processo de 4 nanômetros da Samsung. Esse acordo é visto como o Mellanox da inferência. Então, na época, a Mellanox transformou a Nvidia de um fornecedor barato em uma potência de redes. Groq com AQ transforma a Nvidia de um fornecedor de treinamento em uma plataforma otimizada para a inferência. Ao estruturar como um acordo de licenciamento de ativos, e não uma aquisição, a Nvidia neutralizou um concorrente em ascensão e evitou obstáculos antitrust que encerraram o acordo da ARM. Isso deveria ter acontecido por bilhões de dólares. E assim, ao combinar o Vera Rubin e NVLink 72 as GPUs com o Groq 3 as LPUs, a Nvidia afirma um salto de desempenho impressionante. Como dissemos, 35 vezes mais throughput de inferência por megawatt para modelos de 1 trilhão de parâmetros em comparação com a geração Blackwell anterior, e 10 vezes mais oportunidade de receita por rack. Porque a velocidade extrema permite que os data centers atendam mais usuários simultaneamente sem aumentar o consumo de energia. Por que isso é tão importante? Bem, porque com o surgimento dos ASICs, empresas como a Broadcom, Cerebras poderiam roubar o mercado de inferência ou até mesmo a AMD. Ao possuir a LPU, a Nvidia fechou efetivamente essa lacuna. Bem, alguns podem dizer que na verdade nunca houve uma lacuna para começar. Então, o hardware Groq está totalmente integrado ao CUDA. Então, mais uma vez, você tem o lock-in de software. Não é só o CUDA, é também o NVIDIA Dynamo. Desenvolvedores não precisam reescrever código. O software direciona o trabalho automaticamente para o chip mais eficiente. Por fim, precisamos falar da preservação da margem, pois inferência em alta velocidade é um serviço premium. Nvidia está mirando um preço de aproximadamente $45 por milhão de tokens, permitindo que eles mantenham margens altas mesmo com o crescimento da economia de inferência, o que me leva a estes pontos bem aqui. Tudo se resume a tokens por segundo por dólar. Jensen falou sobre isso recentemente. O preço de uma fábrica versus o custo do token. Você deve ter ouvido no podcast All In que uma fábrica de inferência custaria cerca de $50 bilhões, enquanto empresas como AMD e ASICS conseguem fazer por até metade desse preço. Bem, ele disse que há um preço fixo para o data center, terreno e energia, que isso não muda no acordo. O que muda então? É por isso que estamos, digamos, precificando em $50 bilhões, é isso aqui. Tem o preço da fábrica e o custo dos tokens. Mesmo na casa dos bilhões de dólares, comparado a 20, 30 bilhões de dólares, a Nvidia, com base no que eles estão dizendo, por causa de toda a eficiência, por causa do software, eles conseguem tornar tudo isso mais eficiente. E garantir que seu retorno sobre o investimento, mesmo em 50 bilhões de dólares, supere os de 20 ou 30 bilhões. Porque, essencialmente, tudo se resume literalmente a isso, os tokens por segundo por dólar. Ainda estamos muito no começo de toda essa revolução, acredite você ou não. Porque mais adiante você vai ver muitas novas empresas, muitos novos aplicativos, muitos novos produtos e serviços. E se você quer clientes, bilhões de usuários, mas clientes que interajam com esses tipos de produtos e recursos diariamente. Que não precisam esperar 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, talvez às vezes alguns minutos a mais. Para obter uma resposta, seja por causa de um robô ou qualquer outra coisa, você vai precisar otimizar isso ao máximo possível. E é aí que essa equação, isso aqui, tokens por segundo por dólar, vai importar mais.
E agora, olhando só para a ação, nota-se que ela tenta voltar acima da média móvel de 200 dias no gráfico diário, que está em 179. Estamos literalmente a 10 centavos disso. Então, no geral, para concluir, é bem simples. Se você quer agir com cautela e ainda assim ter muito potencial de valorização sem perder muito sono, eu acho que a Nvidia nesses preços agora, de novo, você está pagando o mesmo preço pela Nvidia hoje que pagou há 6, 7 meses atrás. Ainda assim, na minha opinião, a empresa é melhor hoje do que era há 6, 7 meses atrás. Ela está envolvida em praticamente toda a grande mudança tecnológica aqui neste planeta. E eu realmente acho que ela ainda estará envolvida na maioria dessas coisas nos próximos anos, se não nas próximas décadas. Me diga o que você acha aí embaixo na seção de comentários. É uma escolha óbvia? É sua principal posição? Você não gosta? Você tem AMD, tem outras opções. Me conte aí nos comentários. Não deixe de conferir também o visco.ai. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.